Bom dia a todos, Shavua Tov, uma boa semana que se inicie para todos nós, com saúde, alegrias, boas notícias, apenas e tão somente. Nós vamos para o nosso Beit Midrash virtual, nosso estudo conjunto de Torá, iniciando a primeira parte com o tema que estamos abordando, as leis associadas com o relacionamento, bom relacionamento com o próximo e o semelhante. E conforme nós introduzimos na vez passada, dessa vez nós vamos falar sobre duas proibições que constam na Torá, são duas mitzvot lot aseh, dois preceitos proibitivos, a proibição de lashon hara, de falar mal do outro, de maledicência, e a proibição de rechilut, de fofoca, mexerico, etc. Né? Então, nós vemos que em algumas constituições ou em alguns países existem discussões sobre porte de armas, se é permitido ou não, ou se as pessoas, para se protegerem, é bom que tenham acesso a armas, etc. Né? Então, essa discussão existe em alguns países, mesmo no Brasil, hoje em dia. Mas algo que pouco se discute é aquilo que o rei Salomão, na sua sabedoria, o mais sábio de todos os homens, afirma num versículo bíblico, Mavet vechaim beyad alashon. Na verdade, todos nós já andamos armados. Todos nós somos portadores de arma. Mesmo que não saibamos, todos nós temos conosco uma arma fatal, uma arma letal, não só perigosíssima, mas uma arma mortal, que é, nas palavras do rei Salomão, a língua. Diz o rei Salomão, Mavet vechaim, morte e vida, beyad alashon, podem depender da língua, da boca da pessoa, daquilo que ela fala, daquilo que ela diz. Ou seja, matar alguém, Deus nos livre, não é só empunhando um revólver ou lhe atirando uma bala. Existem, Deus nos livre, outras formas de matar uma pessoa, de acabar com ela, de liquidá-la no mundo para a vida ou para a sociedade ou perante outros, etc., que isso simplesmente acontece com a língua. Lashon hara, a má língua, falando mal da pessoa, fazendo comentários maldosos sobre ela, fazendo maledicência, etc., ou mesmo mexericos e fofocas desnecessárias. Então, tudo isso pode ser altamente prejudicial, mas, além de tudo, são proibições da Torá. Por isso também existe uma literatura muito vasta a respeito disso. Um dos grandes sábios nossos do século passado, do século XX, o Hafetz Haim, escreveu um livro inteiro sobre esse assunto, e muitas pessoas até às vezes têm o costume de estudar diariamente trechos dessas obras, já que nós falamos o dia inteiro, o dia todo, e é muito fácil a pessoa escorregar nisso, cair nisso. Por isso é necessário uma consciência a respeito da importância dessas mitzvot, dessas leis. Então, vamos ver alguns assuntos relacionados a isso. A Torá proibiu e nos preveniu com mitzvot positivas, ou seja, queira o bem do seu próximo, só fale bem dele, etc., como também com mitzvot proibitivas. A Torá nos proibiu de falar mal do próximo, do semelhante, não falar lashon hara, não fazer fofoca e mexerico, etc. E algumas dessas mitzvot estão de forma explícita na Torá, e outras estão englobadas no sentido de mitzvot adicionais, dentro do contexto de outras mitzvot. Quando nós falamos de lashon hara, da proibição de falar mal do outro, isso se aplica mesmo quando tudo que a pessoa esteja falando é plenamente verdade, tudo isso corresponde à realidade e a pessoa nem está exagerando, etc. Mesmo que tudo que a pessoa fale é verdade, mas se isso é nocivo, se isso é prejudicial
contra aquela pessoa sobre quem está se falando, se isso é falar mal dela, então é proibido pela Torá, mesmo que seja verdade. Mesmo que outros estejam insistindo, não, me conte a respeito dele, do outro, etc. E não importa quem esteja pedindo para ele contar, pode ser o pai e a mãe a quem devemos respeito e honra, mas a pessoa não deve ceder e não deve falar lashon hará, não deve falar mal do outro, do semelhante. Se existe mentira envolvida naquilo que a pessoa está dizendo, então aqui a situação até piora, porque daí a pessoa está incorrendo não só na proibição bíblica de falar lashon hará, maledicência, falar mal do outro, mas também numa outra proibição de difamar, né? De inventar, de fake news, inventar coisas que não procedem, ou exageros ou detalhes que não correspondem à realidade. E isso ainda é mais grave que o próprio lashon hará, ou seja, difamar uma pessoa, inventar coisas ruins sobre ela que não correspondem à realidade, isso é uma falha, uma falta muito grave judaicamente falando e também ética, moralmente falando. A proibição de lashon hará, de falar mal, falar algo mal do outro, se aplica mesmo quando a pessoa não está falando, eu não falei por maldade, não falei por mal. Ou seja, isso não é apenas quando a pessoa está falando para prejudicar o outro, com o intuito, não é, de queimar a sua imagem, etc. Não é? Não, mesmo que a pessoa não esteja falando com ódio ou por ódio e não por maldade, ou mesmo, sabe, tem aqueles que falam do outro, falam mal só de brincadeira, né? Era só de brincadeira, estava contando aquilo, etc. Também é proibido, ou seja, não há nenhuma permissão para falar mal do outro, mesmo que seja brincando, ou mesmo que seja despretensiosamente, etc. Mas se a gente sabe, e não só se a gente sabe, se pode se imaginar que através daquela fala isso vai prejudicar o próximo semelhante, então isso tem que ser evitado, isso é proibido. Assim também, essa proibição, por mais que é chamada de lashon hará, a má língua, não é a proibição, não é? Na verdade, ainda mais hoje com os meios rápidos de comunicação, ela se aplica não só quando se fala mal do outro. Se você escreve no e-mail, ou escreve no WhatsApp, ou mandando uma carta, ou o que for, é a mesma coisa. Lashon hará não é só quando sai pela sua boca, da sua boca, mas se sai do punho da sua mão que está escrevendo, a mesma coisa. E se a pessoa ainda está escrevendo num jornalzinho, coisa assim, em algo que tem alcance maior, publicado e divulgado, e chega para mais pessoas, então pior ainda. Isso seria o lashon hará. Tem pessoas que na nossa literatura se fala que não só que elas talvez incorrem no pecado de falar lashon hará, na transgressão, cometem a transgressão de falar mal do outro, mas são chamados mais do que isso, baalei lashon hará, aqueles que são os donos da má língua, ou seja, que a pessoa se profissionalizou nisso, parece que essa é a sua profissão e sua ocupação. Ou seja, uma pessoa que passa o dia ou anda por aqui, por lá, contando, olha aquilo que fulano fez, olha o que eu descobri a respeito de ciclano e etc, etc. E tem pessoas que constantemente não falam de outra coisa a não ser disso, então esses se enquadram nessa categoria. Não é que a pessoa escorregou e uma vez falou demais e acabou fazendo um comentário ruim. Não, aqui são pessoas baalei lashon hará, que eles são donos, proprietários dessa má língua, não é? E usam ela à torta e direita. Isso é considerado algo, uma categoria muito grave, que compromete a espiritualidade da pessoa, o seu olam habá, o seu mundo vindouro, etc. Se diz, inclusive, que os nossos sábios enfatizaram que o cuidado com a fala, em termos espirituais, se fala que essa é uma grande chave. Como a gente falou, vida e morte dependem, estão na língua, não é? Então, se fala que isso não é só a vida e morte do outro que a gente pode condenar com más palavras ou rotulando a pessoa de forma ruim,
negativa, mas se diz que a língua ela é capaz, quer dizer, ela auto-prejudica a própria pessoa. Ou seja, ela pode trazer vida e morte espiritual para o próprio indivíduo que faz mau uso da fala. Interessante que dentro do judaísmo, o ser humano é chamado de min hamedaber, o espécime falante. Como se descreve o ser humano? O ser humano fala, o poder de fala e comunicação que foi dado para o ser humano é algo único. E Deus quer que isso seja bem utilizado, seja para o estudo da Torá, seja para a oração, seja para falar palavras de ânimo, incentivo para o próximo e semelhante, fazer um bom uso da palavra, da boca, da comunicação. Se fala que isso em termos espirituais é essencial para a elevação e aprimoramento do caráter da pessoa, a pessoa saber cuidar da sua boca, da sua língua, não é? E saber onde utilizar o dom da palavra. Lashon Hara é algo tão grave, nós encontramos uma citação talmúdica que existem algumas poucas transgressões, se fala que a pessoa, Deus nos livre, é punida ainda aqui, nesse plano terrestre, nesse mundo, e acaba perdendo sua porção no mundo vindouro. Entre isso se inclui a Avodah Zará, a prática de idolatria, que contesta o monoteísmo, a crença em um Deus único, etc., e o Talmud fala no final de enumerar algumas transgressões dessas, Lashon Hara keneged kulam, que acima de tudo está o Lashon Hara, aquele que fala mal do outro, né? Que isso é considerado uma falha muito grave, e a tal ponto, assim afirma o Talmud, que Deus diz a respeito dessa pessoa, Einani vehu yacholim ladur ba'olam, eu e ele não podemos conviver aqui no mundo. Ou seja, que Deus não tolera aquele que usa o seu poder de fala, a sua comunicação, para falar mal do outro. Se diz que as consequências dessa fala podem ser tão nefastas que às vezes podem comprometer até por gerações. Às vezes uma pessoa fala não só do fulano, mas da sua família. Você sabe o que tem nessa família, ou o que for, e etc. Isso é algo que pode afetar e comprometer, porque um vai contando para o outro, o pai conta para o filho, etc., e causar um rótulo que fica afixado durante até as gerações seguintes. Por isso se fala que essa falha, esse pecado de difícil expiação, não tem como ser perdoado, já que ele tem um efeito contínuo, prolongado e às vezes incessante também. E às vezes, maledicência, Lashon Hara, é algo que pode destruir casamentos, que pode interferir em harmonia familiar, que pode destruir sociedades, etc. Então, quanto a gente tem que ser cuidadoso para evitar essa fala negativa. Algo muito curioso e interessante, que a gente encontra num dos clássicos nossos da literatura de ética judaica, que é o livro Chovot HaLevavot, Obrigações dos Corações, ou seja, um livro de Rabbeinu Bechaye, que ele fala, esse livro essencialmente versa, nós temos mitzvot práticas, não é? Colocar tefilin, acender velas de Shabbat, coisas práticas, dar tzedakah, não é? São ações, mas nós temos outras mitzvot que são obrigações do coração. Amar a Deus, temer, reverenciar a Deus, amor ao próximo, etc. E por algum motivo, essas mitzvot, já que elas não têm o seu lado funcional, prático, diferente daquelas mitzvot que fazem parte de um ritual, às vezes elas eram descuidadas, por mais que a importância delas é essencial. Então, esse mestre Rabbeinu Bechaye escreveu um livro especial tratando sobre isso, Obrigações dos Corações. Nesse livro, ele inclui uma passagem que versa também sobre o assunto de Lashon Hara, de maledicência, de falar mal do outro. E lá ele traz uma coisa estupenda. Ele diz que aquele que fala mal do outro acaba se transferindo os pecados do outro para ele. Ele falou mal do fulano, já que ele está falando mal do fulano, as transgressões, pecados do fulano são transferidas e atribuídas a ele que está falando mal. E vice-versa, se ele tem algumas mitzvot, se ele pratica boas ações, etc.,
cumpre preceitos, se diz que o mérito das suas boas ações é transferido para a vítima sobre a qual ele está falando o Lashon Hara. Então, imaginem só. Ele diz que esse é um desdobramento, é um efeito colateral, em termos espirituais, de falar Lashon Hara. Ou seja, que isso acaba causando essa transferência. Os pecados do outro são transferidos para aquele que fala. As mitzvot daquele que fala são transferidas para a vítima. Sobre quem se aplica, ou para quem nós não podemos ou não devemos falar. Então ele diz para qualquer um, seja para um homem, para uma mulher, ou mesmo marido para a esposa para o marido, seja parente, familiar ou pessoa distante, seja para os pais, ou mesmo para as crianças, ou o que for, não se deve falar e nem tampouco ouvir Lashon Hara. Se alguém começa a falar mal do outro, sabe, então delicadamente até você pode dizer, sabe o que? Vamos falar de outra coisa, vamos mudar de assunto, eu não estou interessado nisso, eu não quero ouvir. Não? Então, isso é importante saber, porque se aquele que fala não tiver para quem dizer, ele não vai poder falar. Mas isso, ao mesmo tempo, implica que aquele que dá ouvidos, aquele que escuta, acaba se tornando um cúmplice. Ele também incorre nessa transgressão. Ou seja, se você dá ouvidos, você escuta, você se presta e dispõe a escutar Lashon Hara, você está incentivando que o outro fale, porque se ele percebesse que ninguém quer ouvir, então ele não iria falar, ou talvez ele teria vergonha de fazer esse tipo de comentários. Então é necessário saber que o pecado, a gravidade, recai não só sobre quem fala, mas também sobre quem ouve, sobre quem escuta. Por isso ele nos fala, muita gente pensa que despretensiosamente, sabe, o marido chega em casa e começa a contar para a esposa, olha, fulano, sabe o que eu ouvi hoje, que aconteceu com fulano, ou vice-versa. A mulher conta, sabe, como conversa de casal, ela participa, o marido, nem te conto o que aconteceu com Beltrana, com aquele casal, etc. Então ele diz, todas essas coisas têm que ser evitadas. Seja... Isso é Lashon Hara, isso é maledicência, isso é mexerico, fofoca, isso acaba trazendo também machloket, polêmica, controvérsia, e às vezes também isso causa e provoca, quando aquele que está ouvindo, se ele ouviu, acreditou naquilo que ele ouviu, levou a sério, isso às vezes pode causar também ressentimento e até ódio. Quando ele escutou o que contaram, antes disso ele não tinha tamanho sentimento contra aquela pessoa sobre quem está se falando, e agora ele vai nutrir até ressentimento e ódio contra essa pessoa, vai incorrer em outras proibições. E mais ainda ele nos diz, quando esse Lashon Hara, quando essa maledicência é feita sobre sábios eruditos da Torá, então isso é ainda mais prejudicial, isso é considerado ainda uma transgressão maior quando se fala mal de pessoas que representam a espiritualidade, Torá, etc. Ele nos diz também que a proibição de Lashon Hara se aplica tanto a pessoas vivas como até a quem já faleceu. Mais do que isso, falar mal de uma pessoa que já é falecida, isso é pior ainda do que falar mal de alguém que é vivo. Talvez aquele que é vivo ainda pode, quando escutar as coisas, talvez ele pode justificar, pode se defender, ou o que for. Aquele que jaz na terra, aquele que já faleceu, então nem esse poder ele tem. Então, portanto, não se pode falar mal nem de alguém vivo, e muito menos de alguém que já é falecido. Existem algumas exceções, e nós vamos ver a respeito disso, que elas são, como se diz, cirúrgicas. Ou seja, se nós vemos ou sabemos que uma pessoa com suas ações e atitudes, ela está até colocando em risco outros, ou ela está agindo de uma forma inconsequente, até de uma forma perigosa, que coloca em risco outros, etc. Daí, nesse caso, você pode falar o que essa pessoa faz, ou dizer que isso daqui é ruim, ou todas as loucuras que está cometendo. Por quê? Porque aqui há um intuito de precaver e prevenir as pessoas. Ou seja, você não está falando só por falar mal, ou você não está
está falando só para fazer fofoca, mas você está falando para prevenir e precaver pessoas desse mal. Então, nesse caso, em situações como essa, de forma objetiva, nós vamos ver que há situações onde isso não está catalogado dentro da proibição de Lashon Hara, de maledicência, de falar mal do outro, já que aqui o objetivo não é falar mal, simplesmente por falar mal. Mas ainda falando sobre o Lashon Hara, e os dois lados que envolve o Lashon Hara, ou seja, o transmissor e o receptor, aquele que fala e aquele que ouve. Então, nós já dissemos que assim como há a proibição de falar, existe a proibição também de dar ouvidos ao Lashon Hara. A proibição de dar ouvidos ao Lashon Hara, a má fala, a má língua, ou que falam mal do outro, isso significa, se a pessoa já ouviu, o outro veio e começou a falar, e ele escutou. Daí se fala que a proibição de ouvir significa a proibição de absorver isso, de interiorizar, proibição de acreditar naquilo que foi dito e consolidar isso na sua mente. Se fala que aquela pessoa que ouviu, deu ouvidos, e não só escutou, mas também acreditou e também formou uma opinião a respeito daquele sobre o quem foi falado, isso significa que ele comprou o Lashon Hara. Ele ouviu, aceitou essa maledicência e trouxe para dentro de si. Com isso, ele transgride a proibição da Torá ao ser ouvinte. Parece que ele foi passivo, mas ele escutou, absorveu isso, acreditou, incorporou isso dentro de si. Então, isso também lhe faz incorrer nessa proibição. Quando é permitido falar ou ouvir, então se diz que em situações nas quais aquilo que for relatado pode trazer um benefício para uma pessoa, vamos dizer, alguém está procurando um lugar para morar, e ele vai lá pesquisar sobre a vizinhança, e de fato tem vizinhos lá que, sei lá, o que aprontam, etc. E uma pessoa vem fazer uma pesquisa, isso vai influenciar a sua decisão, se vir alugar uma casa lá, ou comprar um apartamento lá, ou não. Isso é algo que pode ter influência contínua na sua vida, na sua família, etc. Ou a mesma coisa, alguém que quer, ele vem fazer uma pesquisa, estou procurando um sócio para o meu negócio, é bom fazer um negócio com fulano, não é? É uma pessoa correta, uma pessoa honesta, e talvez não seja, não é? Ou a mesma coisa, alguém que está buscando informações para um shidur, sobre uma pessoa que está interessada em avançar em um relacionamento com seu filho, com sua filha, e vão pesquisar a ficha dessa pessoa, não é? Ou, enfim, então nesses casos e nessas situações, quando não só que a pessoa pode fazer essa pesquisa, pode perguntar, mas o outro que sabe, ele pode responder. E nós vamos ver mais adiante, na verdade, de acordo com a Halachá, tem situações que a pessoa precisa responder, a pessoa não pode se omitir. Ou seja, no momento que ela sabe que existe algo de negativo e algo que pode ser prejudicial para a pessoa que entre nesse relacionamento, ou entre nessa sociedade, ou entre nessa vizinhança, etc., então ela não pode se abster de falar, ela não pode se omitir, ela tem que dizer aquilo que ela sabe. Ou seja, mesmo que seja, ou especialmente por ser algo mau e negativo, ela tem que dizer, ela tem que contar. Por quê? Porque aqui ela não está dizendo e contando isso com o intuito de simplesmente falar mal ou prejudicar, mas sim, pelo contrário, com o intuito de salvar a pessoa de entrar numa fria, num mau relacionamento, numa má sociedade, em alguma má situação que vai lhe colocar em apuros, etc. Então, se isso vai trazer benefício para uma outra pessoa, vai salvá-la de uma situação ruim, nesse caso, de forma objetiva, aquilo de ruim que se sabe pode e até deve ser contado. Em todas essas situações, como nós falamos, seja de relacionamentos, seja de trabalho, de negócios, de sociedade, etc.,
isso sempre se aplica. É claro que isso deve ser feito de uma forma objetiva, e a pessoa deve só falar, contar, relatar o que ela sabe, sem exagerar, sem extrapolar, sem fazer isso com ódio ou coisa assim, mas passando a informação, as informações de forma prática e objetiva. Ele nos diz também na Halachá que essa proibição de falar ou contar Lashon Hara, falar mal de alguém, isso se aplica mesmo que você fale, esteja contando aquilo só para uma única pessoa. Mas não importa, isso é Lashon Hara. Se é numa rodinha de pessoas, a situação até pior. E quanto mais pessoas têm acesso a essa informação, a esse conhecimento, então isso também engrandece a gravidade da transgressão. Os nossos sábios disseram que a gente tem que se afastar disso de tal maneira que existe aquilo também que é chamado de avak lashon hara, ou seja, não é literalmente maledicência, não consiste explicitamente em falar mal do outro, mas tem aqui um pouco de poeira, não é? Um pouco de fumaça. Se não tem o fogo, mas tem a chama, tem fumaça. Então, os nossos sábios disseram que é proibido também fazer insinuações, mesmo que não está se falando explicitamente, mas fazer uma insinuação, como dizendo, sabe o que? Nem me perguntem, nem queiram saber o que faz ou o que fazia fulano e fulano. A pessoa não diz o que era, mas, sabe, deixa aquilo em aberto para imaginação fértil dos ouvintes, então isso é chamado de quase Lashon Hara e também é proibitivo. Mais do que isso, os nossos mestres disseram que, às vezes, até falar bem de alguém também tem que se tomar cuidado, porque se você fala bem de alguém numa rodinha, pode ser que haja lá pessoas que não são simpatizantes daquele indivíduo. E já que você está falando tão bem dela, eles vão querer dizer, olha, ela não é um santo assim, porque essa pessoa, entendeu? Isso vai acabar provocando, estimulando o outro a reagir e contar aquilo que ele considera o outro lado da moeda, não é? Então também tem que ser cuidadoso com isso. Sobre a proibição de rechilut, de fofoca, fofoca também é contar coisas, mesmo que a pessoa não esteja falando mal do outro. Mas para que interferir na vida do outro? E mesmo que esteja falando a verdade, fulano faz isso, fulana fez aquilo, ir falar sobre o outro, etc. Assim ele se conduz, assim é a casa dele. Puxa, você sabe, na casa dele se come carne todo dia no almoço e na janta. Então, todo esse tipo de comentários, todo esse tipo de fofocas, mexericos, etc., o que fulano faz, o que Beltrana faz, ir de uma para outra pessoa contando sobre a vida alheia, isso também, de acordo com a Torá, é algo proibitivo. Mesmo que não há coisas ruins naquilo que a pessoa esteja dizendo, ou mesmo que ela não quer atiçar sentimentos negativos sobre aquela pessoa. Né? E talvez não vai atiçar, você sabe quanto é rico aquele homem, ou quanto, sei lá, mas simplesmente estar falando sobre o outro não é algo condizente com o que a Torá nos prescreve. Isso é uma proibição de acordo com a Torá, e o mesmo se aplica também àquele que dá ouvidos. Não devemos escutar, receber significa acreditar plenamente no que aquela pessoa nos disse, porque se a gente já ouviu, entrou pelo ouvido, mas que não entre e não se fixe na cabeça aquilo que a pessoa está dizendo, seja na hora que ela fala Lashon Hara, fala mal, ou na hora que ela faz comentários, por mais que pareçam despretensiosos. Nos fala a Halachá também, finalizando, que às vezes, ao falar Lashon Hara, falar mal do outro, falar sobre a vida alheia, se aquilo às vezes isso tem um impacto decisivo sobre as pessoas que ouvem. Dependendo da pessoa que fala, talvez é uma pessoa que levam ele muito a sério, ou que tem influência, ou que é respeitada, etc. Isso pode causar um dano pessoal enorme para aquela pessoa sobre quem foi falado. Por isso se diz que nesses casos, ou seja, isso pode causar prejuízo pessoal, social, financeiro e muita angústia e sofrimento. Por isso se diz que nesses casos alguém que quer
se penitenciar, quer retificar essa falha espiritual, é uma proibição da Torá, mas aqui, como em outros casos semelhantes, não basta apenas a pessoa fazer tshuva, se arrepender e pedir desculpas a Deus, jejuar no Yom Kippur, confessar os pecados, etc. Aqui a pessoa tem a obrigação de ir pedir desculpas, pedir perdão para aquela pessoa sobre quem ela falou, de ir apaziguar e pedir desculpas para aquela pessoa e tentar, se a pessoa sabe que o outro falava mal dela e etc., não é? E mais ainda, se lhe foi causado um prejuízo por causa disso, perdeu negócios ou o que for, inclusive se fala que falar Lashon Hara não é só sobre a pessoa, mas também até sobre objetos. Falar, não, fulano é gente boa, só que a mercadoria dele, sabe, não sei, é de segunda categoria, ou enfim. Então, se fala que tudo isso, falar mal está incluso e quando causa prejuízo, seja a imagem alheia, seja ao patrimônio do semelhante, a pessoa tem que ir pedir perdão e, à medida do possível, procurar também compensá-lo. Nós já falamos que quando uma pessoa vem de forma sincera pedir perdão, nós não devemos ser rígidos e cruéis ou intolerantes. Se a pessoa veio de forma sincera, é uma mitzvah perdoá-la. Os nossos sábios falaram, alguém que falava Lashon Hara, como deve retificar essa falha? Então, dizem, se é um estudioso da Torá, que pode acontecer também, não é? Então, se dedique à Torá, porque se fala que a Torá é marpé lashon. Falar palavras de Torá curam a língua, é o aproveitamento positivo da fala, da comunicação. Se é uma pessoa que não sabe tanto estudar Torá, se fala que essa pessoa adote a conduta de humildade e procure aprimorar o seu caráter. Mas sempre se fala que o grande tikkun, a grande retificação, principalmente para Lashon Hara, consiste em dedicar-se, Lashon Hara e rechilut, e fofoca, mexerico, consiste em dedicar-se ao estudo da Torá, ou seja, fazer um bom aproveitamento do nosso poder de fala, usá-lo e consagrá-lo, dedicá-lo para coisas boas e positivas.